Salve, estudante! O estudo da tabela periódica, ou o estudo dos elementos químicos. Em seu livro, a tabela periódica ou os elementos químicos é dedicado somente a um tópico. O capítulo 2 dedica somente um tópico. E não é assim. O nosso livro está mal estruturado, certo, gente? Os livros didáticos estão baixando o nível, né? Então, está acontecendo esse problema. Então, vamos criar um capítulo específico para o estudo da tabela periódica. Eu, como professor, estou tomando essa atitude. Vou dividir o estudo dos elementos químicos da tabela periódica em duas partes. Outra coisa, se eu for explicar a tabela toda de uma vez, vai ficar uma videoaula de 50, 60 minutos, ou seja, extensa demais, não dá certo. Na parte 1, a gente vai estudar até os grupos ou famílias. Na parte 2, a gente vai estudar dos elementos de transição até o fim, certo? Vamos estudar todas as informações sobre a tabela periódica. Não vamos trabalhar uma coisa rala, como o livro está fazendo. O que precisa você se dar bem no estudo dos elementos químicos, no estudo da tabela periódica? Primeiro, você precisa ter a tabela em mão. Não adianta você estudar a tabela periódica sem ter uma tabela em mão. Você tem que ter a tabela em mão. Caso contrário, não vai dar certo. Segundo, rever a videoaula. Não entendeu? Rever. Não entendeu? Rever. Você não deve ter preguiça. Terceiro, exercitar, exercitar e exercitar. Tá ok? Então, responsabilidade e bom estudo. Esta aula vai ser dedicada ao estudo da tabela periódica. Então, a tabela periódica, pessoal, é esse sistema que vocês estão contemplando aqui nesse slide e no seu livro didático. No seu livro didático também a tabela está aí para vocês acompanharem essa aula. Esse sistema, ele contém os principais átomos existentes com todas as suas informações. Então, a tabela ela está organizada atualmente na ordem crescente. Cada quadrinho que você está vendo aqui, tá certo? Começando lá de cima do período 1. Cada quadrinho que você está vendo aqui, ele está organizado em ordem crescente dos números atômicos de cada átomo desse. Os átomos estão aí na ordem crescente dos números atômicos. Tá legal? Esse sistema foi criado ao longo de muito tempo por muitos cientistas, mas a tabela atual ela é baseada nas ideias de Dmitry Mendeleev, um cientista russo, certo? Então, é um sistema que contém todos os principais átomos já descobertos com suas informações, com as principais informações sobre esses átomos. Vocês estão vendo aqui um dos quadrinhos que compõem os 118 elementos da tabela periódica. Eu peguei aqui o ferro, o número atômico 26. Você o está vendo aqui, tá certo? É o número 26, o número atômico 26 da sua tabela periódica. Você pode usar a tabela do seu livro aí, como essa aqui está muito pequena, não tem como a gente dar zoom por enquanto. Então você vai acompanhando pelo seu livro didático. Então a gente pegou aqui a tabela, na tabela o elemento 26, o ferro, para a gente mensurar para vocês as principais informações que contém cada quadrinho desses. Então, em cada quadrinho desse aqui, gente, nessa parte superior aproximadamente, e em outras tabelas, mas aqui no meio, você tem o número atômico, a quantidade de prótons de cada átomo, tá certo? Não é toda a tabela que tem, essa aqui tem, tá certo? A distribuição dos elétrons em cada camada da eletrosfera, aquele modelo atômico feito por Rutherford. Vocês estão lembrados? Então presta aqui atenção. Aqui é a distribuição da quantidade de elétrons por cada camada, tá certo? A gente, no próximo capítulo, vê as camadas com mais atenção.
Aqui na parte central você tem o símbolo que representa aquele elemento, tá legal aí? No caso aqui, o símbolo do ferro é Fe. Primeira letra maiúscula, segunda minúscula, você já sabe, eu já dei essa aula, refere-se a um só elemento. Logo embaixo do símbolo, geralmente está o nome do elemento. Você sabe que o nome do elemento está escrito na linguagem onde você vive. Se você morasse na França, por exemplo, o nome ia estar em francês. Se morasse na Inglaterra, o nome iria estar em inglês. Aqui embaixo, você pode contemplar a massa atômica, tá certo? Aí você pode localizar na sua tabela cada uma dessas informações. O símbolo do elemento, o seu número atômico, tá legal? A distribuição dos elétrons, se tem na sua tabela, tem tabela que omite, tá bom? Existem tabelas que têm outras informações, como o estado físico em que o elemento se encontra, se o elemento é natural ou não, ou seja, se ele é feito pela própria natureza, ou se foi feito pelas mãos de homem. Continuando aqui falando sobre a organização legal da tabela, vamos falar aqui sobre os períodos. Período. Existe em sua tabela, em qualquer tabela que você imaginar, 7 linhas, geralmente dispostas na horizontal. O que é horizontal? Horizontal é este sentido aqui, olha, que vocês veem eu passar o mouse, o cursor. Aqui é o sentido horizontal. Então, os períodos são isso. Cada linha horizontal dessa a gente denomina de período. Então, a tabela periódica ela tem 7 períodos. Período 1, só 2 elementos, hidrogênio e o hélio. No período 2, daqui ele, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Assim como no período 3. E assim sucede o período 4, período 5, período 6, período 7. As tabelas atuais possuem 7 períodos, são essas linhas horizontais. Esses períodos têm um significado. Se o elemento está no período 1, significa que o elemento só tem uma camada. Se o elemento está no período 2, significa que ele tem 2 camadas. Período 3, 3 camadas e assim sucessivamente. Então, professor, quer dizer que cada período desse significa a quantidade de camada que aquele átomo possui. Exatamente. Dando aqui prosseguimento, vamos falar aqui sobre os latanídeos e os actinídeos. Eles fazem parte de um grupo especial da tabela periódica. Deixa-me sair um pouquinho aqui do meio, tá certo? Para falar sobre os latanídeos e os actinídeos. Preste atenção nesses quadros aqui embaixo. Os latanídeos são os elementos, acompanhe por sua tabela, por gentileza, são os elementos químicos, os átomos, que têm o número atômico de 57 a 71. Começa aqui no 57, latânio, e termina no 71, tá certo? Salvo engano, Laurêncio, tá certo? Na tabela periódica aí, não dá para ver muito aqui no meu visu. Então, os actinídeos, que vai do 57 ao 71, na verdade, eles estão aqui no período 6. Eles não estão aqui. Aqui eles foram colocados aqui embaixo por uma questão de organização. Como são 15 ao todos, e eles não cabiam aqui durante a organização da tabela, então resolveu-se colocá-los aqui embaixo. Mas lembre-se, todos esses 15 estão aqui no período 6. Já os actinídeos, que vai do 89 até o 103, esses elementos são chamados série de actinídeos. Eles fazem parte do período 7 da tabela periódica. Os actinídeos começa aqui no 89, segue, vai até aqui ao 103. Esses elementos eles se encontram aqui, ó, nesse canto aí em que você viu colocar o visu, tá legal? Período 6, latanídeos,
período 7, actinídeos. Como são 15 ambos, e eles não cabiam aqui, tá certo? Porque tem esses outros elementos. Então Mendeleev resolveu colocá-los aqui embaixo, em 2 fileiras, respectivamente. Bom, falemos agora um pouquinho aqui das famílias ou grupos da tabela, tá legal? Vocês viram que os períodos são as linhas aqui que estão na horizontal. Então, os grupos ou família representam 18 colunas que estão na vertical. Essas colunas são denominadas de grupos ou famílias, como você queira chamar. Eu prefiro chamar de família. Então, qual é o sentido vertical? É esse de subida ou de descida? Subida ou de descida. Vocês estão aqui diante das famílias. São ao todo 18 colunas de família. Se tu contar direitinho, ó. 1, 2, 3, 17, 18 colunas, certo? Então as famílias, elas estão organizadas nessas 18 colunas. Não me confunda período com família, tá certo? O lítio, por exemplo, ele está no período 2 e na família de número 2, tá legal aí? Por exemplo, o alumínio, o número 13 da sua tabela, ele está no período número 3, colunas na horizontal, tá certo? E se encontra aqui, tá legal, na família número 13. Família número 13, grupo número 13, como você queira chamar, tá certo? São todos esses aqui. Assim como aqui o carbono é o primeiro da família 14, tá certo? E assim sucede-se. O hélio é o primeiro da família 18, do grupo 18, tá legal? E xenônio é o último da família, tá legal? Você pode brincar aí com seu colega, tá certo? Perguntando em qual período e em qual família aquele elemento tá. Cálcio, por exemplo, está no período de número 4, né? E está na família, no grupo de número 2. Grupo 2, período 4. Cálcio, grupo 2, período 4. Tá legal? Período, linhas horizontais, não esqueça. Famílias, tá certo? Linhas na vertical simples. Atenção, olha. Os latanídeos e os actanídeos, eles estão respectivamente, tá certo? Aqui no grupo 3, na família 3. Agora, como eu disse, como são 15, eles foram representados aqui embaixo, tá legal? Algumas famílias ou grupos, por sua importância para a química, recebem denominações especiais, recebem denominações específicas. A gente vai chamar, recebe o nome, alguns apelidos, tá certo? Algumas famílias ou grupos. O grupo 1, antigamente se chamava o grupo 1 de 1A, o grupo 2 de 2A, tá certo? O grupo 13 de família do boro e assim por diante. Hoje essa denominação, tá certo? Ela 3A, né? 4A, essa denominação não existe mais nas tabelas periódicas, tá certo, gente? O seu livro aí está especificando isso, mas hoje só se chama pelo grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e assim vai. Então vamos aqui, tá certo? Presta atenção. Devido ter a importância química de alguns grupos, eles recebem nomes especiais. Por exemplo, o grupo 1 da sua tabela, tá aqui ele, começa lá no hidrogênio, termina aqui no frâncio, tá legal? Eles são chamados metais alcalinos, tá certo? Todos eles. O potássio, por exemplo, K, né? Ele é um alcalino que está no período de número 4 da sua tabela aqui, né? Período, né? Grupo. Então, potássio, alcalino do grupo do período 4, perdão. Tá bom assim?
Então, grupo 2, eles aqui também têm um nome especial, tá certo? Esses que estão aqui em amarelinho na sua tabela aí. Então, esses aqui, tá certo? Do grupo 2, eles também têm uma denominação específica. Eles são chamados de metais alcalinos terrosos, tá bom? Metais alcalinos terrosos, todos esses. O berílio é o primeiro, o rádio é o último. Isso de cima para baixo, tá legal? Então, continuando, grupo 16, tá certo? Ele também tem um nome especial, começa aqui no oxigênio. Ele tem uma denominação especial, eles são chamados de calcogênio, tá certo? O grupo de número 16, ou família 16, como você queira chamar, são os calcogênios. O grupo 17 aqui tá ele, ó, eles aqui, tá bom? Começa lá no flúor, tá legal? Então eles são chamados de halogênios. Todos eles têm essa denominação específica também, tá certo? O grupo 18, o último aqui, tá certo? Eles também têm um nomezinho especial. Eles são chamados também de gases nobres. Então eles têm esses nomes em razão de sua importância química, entendido? Alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, gases nobres. Legal, não? Muito bem. Valeu, forte abraço para você.